Boa noite, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, estamos aqui nesta noite para estudar um pouco mais da Vamos iniciar nosso estudo, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E o estudo de hoje, eu vou começar o estudo fazendo duas perguntas. A primeira pergunta é: qual é a igreja dos seus sonhos? Qual é a igreja que você sonha? Pare um momento e reflita. Qual é a igreja que eu sonho? Qual será a igreja dos sonhos de Deus? E a terceira pergunta: estou disposto a construir a igreja dos sonhos de Deus? E à medida que esse estudo vá se desenrolando, nós vamos ver qual é a igreja dos sonhos do Senhor. Disse o pastor Martin Luther King: eu tenho um sonho. E Martin Luther King, nós já conhecemos a sua história. Ele fez um dos seus mais marcantes estudos em 1960. E todos nós sabemos que ele lutava por uma causa. Ele tinha um sonho e ele lutou por aquela causa. Ele lutou contra a discriminação racial do seu tempo, onde muitos negros eles eram humilhados, desprezados, discriminados, simplesmente por causa de uma cor de pele. E ele se via indignado com aquela situação do seu tempo. E ele, no seu coração, ele disse: eu tenho um sonho. E ele se entregou à realização desse sonho, ele lutou. E ele se embargou em um projeto que para muitos era algo que dificilmente ele conseguiria vencer. Mas ele era movido pelos seus sonhos. Naquela época, a sociedade norte-americana, extremamente racista, até mesmo dentro das igrejas chamadas cristãs, imperava o racismo. E ele lutou contra, com todas as suas forças. E nós sabemos que foi promovida a abolição da escravatura por Abraham Lincoln, e ela simplesmente aconteceu no papel, porque, na realidade, ela ainda continua no coração de muita gente, americanos e brasileiros e todo tipo de gente. E hoje o que nós vamos falar é a igreja que sonhamos. E nós sabemos que a igreja dos sonhos de Deus é aquela igreja que ama, que acolhe e que cuida. É aquela igreja que demonstra realmente o amor do Senhor. Então, nós vamos conceituar aqui, vamos definir e conceituar a palavra tolerância. Tanto na perspectiva cristã, quanto na perspectiva secular. O relativismo, ele acredita que a tolerância deve ser irrestrita, que todos devem aceitar irrestritamente as escolhas que o outro faz.
O cristianismo, ele crê no livre-arbítrio de cada ser humano, em um Deus pessoal ao qual cada um deve prestar contas. Então, para o cristão, tolerância é tratar o outro com respeito e gentileza, mesmo se você acreditar que elas estejam erradas. E todo cristão, ele deve demonstrar amor e graça para os que pensam diferente, o que não significa que devemos concordar com práticas que vão contra os princípios bíblicos, mas tratar a pessoa com respeito, com amor, porque é assim que Jesus tratava. Então, nós sabemos que ao longo da história, muitos sofrem com intolerância e com má interpretação do texto sagrado. Só para citar algumas épocas em que as pessoas sofreram, Roma, ela foi intolerante com os cristãos quando estes diziam que Jesus Cristo era o Senhor e não César. O comunismo foi intolerante para com os cristãos, perseguindo-os, prendendo-os e mesmo matando-os por não negarem a fé. As cruzadas, elas não foram outra coisa, senão uma forma de intolerância por parte da igreja. A Inquisição foi uma forma de intolerância para com os que pensavam diferente dela, sendo vítimas cristãos e não cristãos. Então, hoje nós vamos falar sobre a tolerância cristã. O texto de hoje, o estudo de hoje, nos desafia a desenvolver a tolerância cristã. Então, o objetivo dessa lição é desafiar a tolerância cristã. Que respeita o livre-arbítrio concedido por Deus a todo ser humano, que permite ao outro escolher o modo de vida que quer viver, a religião que deseja professar, mas o torna responsável por suas escolhas. A Igreja do Senhor, ela não tem como função julgar as pessoas, condenar as pessoas. A função da igreja é acolher pessoas, é levar a graça e o amor de Cristo às pessoas, para que elas sejam transformadas através do amor e da comunhão, para que elas venham aceitar a fé, mas que elas deixem que essa fé as transforme. A pessoa que ela vive marginalizada, se ela não encontrar acolhimento e amor, ela jamais vai conhecer a graça de Deus, porque ela já vive o desamor e a indiferença no mundo por parte das pessoas. Vivemos tempos em que muitos buscam uma igreja só para pessoas sem problemas, salvos, sentados e satisfeitos. Porém, reconhecemos que em uma igreja encontramos aflitos, deprimidos, frustrados e confusos, em busca de amor, ajuda, perdão e esperança. O que você tem feito para ser uma igreja acolhedora? O que temos feito para ser uma igreja acolhedora? Será que estamos acolhendo as pessoas? Ou será que estamos desprezando as pessoas? E a função da igreja é acolher as pessoas, para que o Espírito Santo possa transformar na vida delas e elas conhecer a diferença entre viver sem Deus e viver com Deus. E aí elas possam, por livre e espontânea vontade, escolher o tipo de vida que ela deseja seguir.
Nós precisamos mostrar para as pessoas que existe o céu, cheio de delícias e prazeres eternos, que também existe a morte eterna, a separação eterna de Deus, com gemidos e sofrimento. Mas não podemos obrigar as pessoas a aceitar a nossa fé. Nós podemos mostrar o caminho, mostrar as promessas, mostrar o que elas vão encontrar na vida pós-morte. Mas nós devemos amá-las do mesmo jeito, caso elas escolham um caminho diferente do nosso. A igreja que sonhamos, ela pratica a tolerância bíblica. E existe uma razão para a igreja praticar a tolerância. Porque a Bíblia fala que todos nós estamos na mesma situação. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Na galeria dos heróis da fé, descrita lá em Hebreus 11, não existem pessoas perfeitas. Todos aqueles que são chamados os heróis da fé não são perfeitos. Luther King não era perfeito, Paulo não era perfeito. Paulo diz de si mesmo em 1 Timóteo 1,16, eu sou o pior dos pecadores. E a palavra de Deus diz que todos estão encerrados debaixo do pecado. Que todos, gregos, judeus, gentios, todos estão na mesma condição diante de Deus. Então, precisamos reconhecer quem somos. Só teremos compaixão, só seremos compreensivos quando nós admitirmos quem somos. Não podemos ocultar os nossos erros através da intolerância. Não podemos ocultar os nossos erros atrás de uma capa de santidade, porque no fundo do nosso coração nós somos más. E nós somos carentes da graça de Deus. E cada momento nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo transformar os nossos corações. Não podemos ser moralistas ao extremo, esquecendo que qualquer pessoa pode cair no erro e ser vítima de intolerância alheia. E a palavra de Deus diz o seguinte: que diremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Romanos 3, do versículo 9 ao versículo 12. Então, não há ninguém que busque a Deus que é justo, porque Deus foi que nos amou primeiro, porque foi o Senhor que veio nos resgatar. Ninguém se importava com a sua vida eterna, ninguém se importava com o seu futuro, ninguém clamava. Quando Jesus veio à terra, as pessoas estavam satisfeitas com sua religiosidade vazia, que Jesus chamou os religiosos da sua época de sepulcros caiados. Por fora estavam limpos e perfeitos, e por dentro só tinha podridão de pecado. Então, precisamos ver certas coisas com o coração e não com os olhos. Se formos querer enxergar as diferenças das pessoas com os olhos, nós sempre vamos cometer os erros. Mas, segundo Orlando Batista, devemos enxergar com o coração,
porque é assim que o Senhor nos enxerga. E precisamos praticar a comunhão, para que possamos, então, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós de tal maneira que venhamos a amar ao próximo. E a Bíblia fala que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nós não somos capazes de amar o nosso próximo, se não somos capazes de ser compreensivos, significa que nós não conhecemos a Deus, porque Deus é todo o amor. Então, muitas vezes a gente quer de pessoas que não conhecem a Deus um comportamento cristão. Isso é impossível. Nem todos que estão dentro das igrejas têm comportamento cristão, porque todas as pessoas estão em fase de transformação, em fase de crescimento. A intolerância é uma epidemia que enfrentamos na atualidade. O que podemos fazer diante dessa prática, que é contrário aos princípios bíblicos? O que podemos fazer? Podemos refletir sobre nós mesmos, porque a palavra diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que busque a Deus, porque é Jesus que justifica, é Jesus que purifica, é Ele que transforma. A igreja que sonhamos estimula uns aos outros ao crescimento. Precisamos sonhar e construir uma igreja que cultive perspectivas, que plante um futuro para o mundo, e não uma igreja estacionada de braços cruzados, esperando a vinda do Senhor. Então, essa igreja, ela precisa inserir Deus na sua história de vida. Então, precisamos inserir Deus dentro da nossa cultura. De que maneira? À medida que nós vamos nos relacionando com Ele, nós vamos nos tornando parecidos com Ele, e nós vamos agir da maneira como Ele agiria. Porque nós, como igreja, estamos aqui para dar continuidade ao que Jesus começou, ao ministério que Jesus começou aqui na terra. E Ele deixou essa incumbência nas mãos da igreja. Inserir Deus na história não é apenas promover eventos evangelísticos, muitas celebrações durante a semana, estudos bíblicos profundos. Tudo isso é vão, se Deus não fazer parte da nossa história de vida. Se no nosso cotidiano Deus não estiver presente. Nós vemos aqui, como nós falamos no início, do sonho de Luther King. Ele fez de Deus, ele inseriu Deus na sua história de vida. Por isso que ele, mesmo com suas falhas, mesmo com suas fraquezas, o seu amor por Deus e a sua justiça fez com que ele lutasse por todos aqueles que eram oprimidos. Ele fez de tudo para que a cultura do preconceito racial fosse abolida. E em um de seus sermões, ele disse: eu era fraco. Percebi então que a religião precisava se tornar algo real para mim. Eu fiz uma oração: Senhor, estou aqui tentando fazer o que é certo. Penso que estou certo. Penso que a causa que representamos é certa. Mas, Senhor, estou vacilando, estou perdendo a coragem.
E Jesus me respondeu calmamente: você deve continuar lutando. Ele prometeu nunca deixar-me sozinho, nunca me deixar. E é isso que nós devemos fazer. Nós estamos aqui lutando. Lutando para ser cristãos melhores, lutando para viver uma vida de santidade, lutando para que o Evangelho se torne uma realidade na nossa vida. E esse processo vai durar a nossa vida inteira. É Jesus que está nos discipulando. Por isso que é muito importante a gente ter momentos diários de devoção a Deus. Nem que sejam pequenos momentos em que só você e Deus. Porque é aí que o Senhor vai te discipular. É aí que o Senhor vai te ensinar. E aí o Senhor vai te preparar para a comunhão e para o serviço. E muitas vezes essa transformação, ela leva tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem um ritmo de caminhada. Uns são transformados mais rápidos e o outro leva tempo. Precisamos respeitar a individualidade de cada um. E lá em Lucas 14, do verso 15 ao 24, Jesus, ele conta uma parábola. E nessa parábola, um se julgava justo, honesto e fiel. Tinha 2 homens diante do Senhor. O segundo se julgava indigno, e ele nem mesmo tinha coragem de olhar para o céu, de tão pecador que ele se sentia. E Jesus, naquela época, já para combater o orgulho, e ele disse: o que se justificou, voltou com seus próprios pecados, mas o que se humilhou, voltou para casa perdoado, justificado. Então, nós corremos o risco de ter uma decepção muito grande quando chegarmos lá no céu. Nós podemos encontrar lá pessoas indesejáveis para muitos, inclusive para nós mesmos. E também podemos chegar ao risco de não encontrar lá aquelas pessoas que se diziam santas, justas e honestas. Porque nós estamos aqui não para definir quem vai e quem fica. Nós estamos aqui para viver um processo de transformação, viver em comunhão e manifestar, através de nossas vidas, a graça de Deus. E quando as pessoas virem a graça de Deus sendo abundante na nossa vida, o amor do Senhor sendo abundante, eles vão querer se aproximar de nós. Eles vão querer conhecer o Deus que nos transformou. Não é acusando, não é condenando que nós vamos conseguir levar pessoas a Cristo. As pessoas já são injustiçadas o suficiente, já são condenadas e discriminadas o suficiente. E a tarefa da igreja não é essa, mas é amar, é acolher, é levar pessoas à transformação. Precisamos mostrar para as pessoas que Deus as ama incondicionalmente, como elas estão. Precisamos mostrar para as pessoas que elas podem vir do jeito que estão, que o Senhor vai aceitá-las, que o Senhor que vai transformá-las. E dessa maneira, as pessoas vão se interessar pela graça de Deus. A maioria das pessoas que, se a gente for perguntar na rua, for fazer uma entrevista, elas não vão associar a igreja, elas não vão associar o cristianismo à graça de Deus, mas elas vão associar
a uma lei onde a tolerância é zero. E isso é muito nocivo para a vida das pessoas. As pessoas precisam enxergar a igreja como um local onde elas serão amadas, aceitas, acolhidas. Dessa maneira, elas jamais vão se aproximar do Senhor. Muitas vezes nós queremos transformar as pessoas para depois trazê-las para a igreja. Muitas vezes nós não temos sucesso nos nossos trabalhos porque nós queremos transformar as pessoas. E esse não é o nosso papel. Nosso papel não é transformar as pessoas, mas levar a graça e o amor de Deus para que elas sejam transformadas pelo Espírito Santo de Deus, para que elas deixem Jesus transformar a sua vida num processo ininterrupto, que só vai terminar quando elas partirem para a eternidade. Então, precisamos mostrar que estamos aqui para levá-las à salvação. Não querendo que elas aceitem a qualquer custo a salvação que muitas vezes não é vista em pessoas que se dizem cristãs. Então, o Senhor, Ele nos convida a sonhar. Não apenas a sonhar, mas a construir a igreja dos nossos sonhos. Uma igreja em que a graça transborde diante da intolerância de cristãos para não cristãos e de não cristãos para cristãos. E você está disposto a construir essa igreja? Luther King não ficou apenas no sonho, ele partiu para a construção. E o Senhor te convida para que você possa também se juntar a todos aqueles que sonham com a igreja dos sonhos do Senhor. Esse estudo é uma reflexão que podemos fazer sobre nós mesmos, sobre a nossa vida como cristãos. E que o Senhor, Ele possa, através desse estudo, abrir os nossos olhos, nos despertar e nos convencer de quem nós somos na verdade. Que possamos nos livrar das máscaras e ser pessoas reais, sedentas da graça e da misericórdia do Senhor, que estão aqui para serem transformadas. Então, que o Senhor nos abençoe e que fica aí uma reflexão. É possível construir a igreja dos sonhos do Senhor. É possível. Basta que nós admitimos quem somos nós e queiramos mudar para que possamos fazer a diferença. Amém? Não saia daí, porque daqui a pouco nós vamos começar o nosso culto. Às 19h30, nós estaremos louvando e cultuando a Deus. Mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor. Que Deus seja louvado e que Deus nos abençoe. Amém?